Olá, aluno. O tema da nossa aula de hoje é equilíbrio em solução aquosa. Bem, quando a gente fala em equilíbrio em solução aquosa, nós temos que falar sobre a água, porque a água é o solvente mais importante que existe, porque ela tem a capacidade de dissolver a maioria dos eletrólitos. O que são eletrólitos? São as espécies que se dissociam formando íons. Então, a água é um solvente que tem uma elevada capacidade de dissolver a maioria dos eletrólitos. Por quê? Devido à sua elevada constante elétrica, que é a capacidade que um solvente tem de manter os íons em solução separados. Essa capacidade da água é devido à sua elevada polaridade e à presença de pares de elétrons livres. Aqui tem um esquema de como acontece o processo de dissolução de compostos iônicos. Então, nós temos aqui o sal, podemos imaginar que é cloreto de sódio. A água vem, o polo negativo da água interage com o íon positivo e o polo positivo interage com o íon negativo. Então, através dessa interação, os íons são arrancados e em solução eles são solvatados. Então, o solvente tem que ter a capacidade de manter esses íons separados. Isso é representado pela sua constante dielétrica. Quando nós temos compostos não iônicos, esses compostos são ligados através de ligações covalentes. Então, nós temos aqui o ácido clorídrico. A ligação que existe entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro é uma ligação covalente. Ela tem que ser rompida para que o ácido clorídrico se dissolva em água. O que é que vai acontecer então? O átomo de oxigênio da molécula de água interage com o átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui ele fica deficiente em elétrons, fica uma carga parcial positiva aqui sobre o hidrogênio, uma carga parcial negativa sobre o cloro. Então, dessa interação, o hidrogênio ele migra para a molécula de água, formando então um íon hidrônio, H3 ou mais, e o íon Cl-. Quando nós temos a água pura, acontece um processo similar. Uma molécula de água interage com a outra molécula de água. Uma arranca o próton da outra. Então, uma molécula de água arranca um próton da outra molécula de água, formando também um íon hidrônio e o íon hidroxila. Uma molécula de água funciona como um ácido e a outra molécula de água funciona como uma base. Bem, o que é um ácido e o que é uma base? Segundo a teoria de Broglie, ácido é toda substância capaz de doar prótons e base é qualquer substância capaz de de receber prótons. Então, nessa equação aqui, nós vemos que uma molécula está doando um próton. Então, essa molécula ela é classificada como um ácido. E a molécula que está recebendo, ela é classificada como uma base. Se a gente for olhar o lado aqui direito da equação, nós podemos identificar também um ácido e uma base. Essa estrutura aqui do íon hidrônio, ela é formada por um próton. Então, esse próton ele pode ser arrancado por uma outra molécula que tem essa capacidade. Então, essa estrutura aqui do íon hidrônio, ele é um ácido. E o íon hidroxila é uma base. O hidrônio porque pode doar prótons e a hidroxila porque pode receber um próton. Agora, percebam que o íon hidrônio e o íon hidroxila eles foram formados por outras espécies. Então, por exemplo, essa molécula de água, ela doa um próton. Então, ela é um ácido. Após ela doar um próton, ela se torna um íon hidroxila, que é uma base. Então, repare que nós temos então aqui um par ácido-base. Aqui, da mesma maneira, a base recebeu um próton, se tornou um íon hidrônio. Então, aqui também temos um par base-ácido. Esses pares ácido-base conjugados, eles são classificados, né, como pares ácido-base conjugados. Tá? E reparem outra coisa, que nesse exemplo aqui, a água está se comportando como um ácido
e como uma base, né? Então, substâncias que têm essa capacidade de se comportar como um ácido e como uma base são chamadas de substâncias anfóteras. Elas têm ambas a capacidade de se comportar como um ácido ou como uma base de acordo com o ambiente. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esses pares ácido-base conjugados, vamos considerar essa equação. Nós temos aqui um ácido HA e a água. Bem, a água arranca um próton desse ácido, se torna um íon hidrônio. Como a água aqui arrancou um próton, ela aqui está funcionando como uma base. E o íon hidrônio, ele será então o que? Um ácido. Então aqui tem um par ácido-base. Um par ácido-base conjugado. Aqui a mesma coisa. O ácido HA, ele doa um próton. Se torna o que? O íon A-. Então aqui de novo nós temos um par ácido base conjugado. Então repare que a diferença que existe entre um par ácido base é apenas um próton. Então aqui temos a água H3 ou mais. Qual a diferença entre essa estrutura e essa? Um próton. Aqui é a mesma coisa. Então os pares ácido base conjugados diferem entre si apenas em um próton. Bem, nós podemos quantificar a concentração de íons H+, de OH- que são gerados durante um processo de ionização. Tá? Nós vamos aqui fazer a quantificação se a gente tiver a ionização da água. Essa expressão que a gente vai deduzir aqui é chamada de expressão da autoionização da água. Então, como essa reação é limitada pelo equilíbrio, como é que a gente sabe se uma reação é limitada pelo equilíbrio? Se aquele composto não tiver a capacidade de se dissociar totalmente. Como é que é isso? Todas as moléculas de água, elas não se convertem totalmente em íons H+ e OH-, né? As moléculas de água não se convertem totalmente, então parte delas se converte e parte dos íons se convertem novamente em moléculas de água. Então essa reação é limitada pelo equilíbrio. Então nós podemos escrever a constante de equilíbrio dessa reação, que é igual a quê? Produto da concentração de H+ ou OH- dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Tudo isso é elevado a seus coeficientes estequiométricos. Então aqui o coeficiente é 1, aqui também é 1. Aqui são duas moléculas de água, então a gente pode escrever direto H2O, concentração elevado ao quadrado. Arrumando isso aqui, nós vamos obter o quê? Que a concentração da água, ela é praticamente constante, né? Ela está lá em maior quantidade e ela praticamente não varia, porque ela está em maior quantidade. Então essa concentração ela pode ser embutida aqui no valor da constante de equilíbrio, gerando uma outra constante que é chamada de Kw. Esse valor de Kw vai ser igual ao produto do H+ vezes OH-, que é 25 graus. Se sabe que ele tem um valor de 10 elevado a menos 14. E esse valor é o chamado produto iônico da água. Quando nós temos a água pura, a concentração de H+ ou OH- é igual, né? A concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Se são iguais, eles vão ser igual a quê? A 10 elevado a menos 7. Então, nós podemos concluir que em soluções ácidas, então, a concentração de H+ será maior que 10 elevado a menos 7. Porque a água pura é neutra, não é verdade? Então, a condição de neutralidade é o quê? Que a concentração de H+ e de OH- seja igual a 10 elevado a menos 7. Para a gente ter uma solução ácida, nós temos que ter o quê? Vamos ter que ter uma concentração de H+ maior do que 10 a menos 7. E para ter uma solução básica, nós vamos ter o quê? A concentração de H+ menor do que 10 a menos 7. Esses valores 10 a menos 7, maior que 10 a menos 7, menor, são números pequenos, né? Então é mais conveniente a gente trabalhar uma escala de números inteiros. Então, com essa finalidade, se criou uma escala de pH, que ela é obtida simplesmente aplicando o log na concentração de prótons e na concentração de OH-. Então,
Quando a gente está aplicando o log na concentração de H+, nós vamos ter o pH. E quando nós aplicamos log na concentração de OH-, nós temos o pOH. Então, resumindo, em água pura, o pH vai ser igual ao pOH, que vai ser igual a quanto? 7. Por quê? O menos log de 10 elevado a menos 7 será 7. Em soluções ácidas, a concentração de H+ será maior que 10 a menos 7 e o pH será menor do que 7. Porque maior do que 10 a menos 7 é o que? Menos 6, menos 5, então o pH vai ser o que? 5, 4, 3. Soluções básicas, menor do que 10 a menos 7. O que é menor do que 10 a menos 7? Menos 8, menos 9, menos 10. Então o pH vai ser o que? 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Bem, a escala logarítmica a gente pode deduzir para qualquer grandeza. Se tiver um número x, a gente pode também aplicar o log e ter o px, o equivalente a px. Então, como a gente já sabe que o valor de Kw, né, nós deduzimos a expressão de Kw, que é o produto iônico da água, nós também podemos aplicar o log no valor de Kw. O que é que nós vamos ter? PKW vai ser igual ao log disso aqui, menos log de H mais ou H menos, e o menos log de 10 elevado a menos 14 será 14. Isso aqui, reescrevendo isso aqui, nós vamos ter menos log de H mais, menos log de H menos. Menos log de H mais é igual a pH, menos log de H menos é igual a pOH. Isso aqui é igual a 14. Moral da história, pH mais pOH será igual a 14. Isso aqui simplesmente é o que? O pKw. Moral da história, a maioria dos valores de pH e de pOH estará sempre entre 0 a 14. Então a escala de pH vai de 0 a 14. 14, basicidade máxima, 0, acidez máxima. Aqui tem alguns exemplos para vocês praticarem. Tá? Força de ácidos e bases. Bem, um ácido será forte quando ele se apresentar totalmente dissociado em água. Um ácido forte, uma base forte, é aquele que se dissocia totalmente em água. Então, ácido clorídrico é um ácido forte. Ácido acético é um ácido fraco. Ele não se dissocia totalmente em água. O que é que isso significa? Que se aí a gente tem, por exemplo, o ácido nítrico em solução, que é um ácido fraco, um ácido forte. Essa solução ela será formada simplesmente por íons H+ e íons NO-, NO3-. Nessa solução não haverá moléculas de ácido clorídrico sem dissociar. Nessa solução só haverá íons H+ e NO3-. Então, o pH da solução será obtido pela concentração do ácido. Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós vimos que a água ela fornece íons H+ na solução, né? Mas se você tem um ácido forte, os íons que são gerados devido a esse ácido são muito maiores, são muito mais estão presente em maior concentração do que os íons que são devido à água. Então nós podemos desconsiderar a contribuição da água e só trabalhar com a concentração do ácido. Mas se a concentração desse ácido for menor do que 10 a menos 6, nós precisaremos incluir a contribuição da água. Então nós temos que considerar a autoionização da água. Quando a base é forte, a mesma coisa. O que é uma base forte? Aquela que se dissocia totalmente em água. E o pH ou o pH da base será obtida pela concentração da base. Não será considerada a contribuição da água. Mas se um ácido é fraco, o que é um ácido fraco? Aquele que se dissocia parcialmente. O que é que nós vamos ter? O ácido HA é um ácido fraco. Então, em água,
A minha solução terá quais são as espécies que estão lá presentes na solução se o meu ácido é fraco? Na minha solução terá íons H+, na minha solução terá íons A-, e moléculas do ácido que não se dissociou, tá? Se o ácido é forte ou se a base é forte, na solução só vai haver o que? Os íons H+, e o ânion do ácido. Mas se ele é fraco, na solução também vai haver as moléculas do ácido que não se dissociou. E como é que a gente vai quantificar esses íons, essas espécies? Pela expressão da constante de equilíbrio dessa reação. Que como é uma reação de dissociação de um ácido, essa constante de equilíbrio é chamada de constante de acidez, que a gente vai expressar da mesma maneira. Multiplica a concentração dos produtos e divide pela concentração dos reagentes. Reparem que aqui eu omiti a concentração da água. Por quê? Porque ela está em maior concentração. A sua concentração, então, não varia significativamente. Então, a gente pode incluir no valor de Ka, tá? Qual a importância da constante de acidez? Porque ela nos dá uma ideia se o ácido é forte ou se o ácido é fraco. Por exemplo, se Ka é muito maior do que 1, esse ácido será um ácido forte. Por quê? Pela expressão, quanto maior for o numerador, maior será o valor de Ka, não é? E o numerador é formado pelo quê? Pela concentração dos produtos. Então, quanto mais produtos gerar, maior o Ka. Quanto mais produto, significa o quê? Mais dissociado, mais forte o ácido. Mesma coisa a gente pode falar para as bases. Aqui a gente tem a equação de dissociação da amônia. A amônia é uma base fraca. Então, a gente escreve a constante de basicidade da amônia, multiplicando a concentração dos produtos e dividindo pela concentração dos reagentes. Um dos reagentes aqui é a água, é o solvente, tem maior quantidade. Então, a gente pode omitir a concentração da água. Bem, os valores de Ka e de Kb também são valores pequenos. Então, a gente pode trabalhar também com a escala logarítmica. Então, aplicando o log de Ka, a gente vai ter pKa. pKa é igual a menos log de Ka. pKb é o menos log de Kb. E lembrando que, quando a gente trabalha com pK e pKb, a gente tem que pensar o contrário. Nós vamos ter que, quanto menor o pK e o pKb, mais forte será o ácido e a base. Então, aqui nós temos a relação de ácidos fracos e bases fracas, sendo que a gente está indo do maior para o menor, do mais forte para o mais fraco. Então, olha o Ka, está diminuindo. O pKa está aumentando. Então, o ácido mais forte tem um pKa mais baixo. A base mais forte tem um pKa mais baixo. Bem, a gente também pode escrever uma relação entre Ka e Kb de um par conjugado. Então, nós temos aqui a reação de dissociação da amônia. E o seu ácido conjugado, a gente pode também escrever uma reação para ele. Então, é só inverter a equação. A gente parte do ácido NH4+, em água, vai gerar amônia e um íon H+. Então, aqui temos a expressão de Kb da amônia e Ka do NH4+. Então, se a gente multiplicar a constante de acidez pela constante de basicidade, a gente obtém o quê? Isso aqui é simplesmente o quê? O Kw da água. Então, logo, a gente define que o Kw da água será igual à constante de acidez vezes a constante de basicidade de um par ácido-base conjugado. Bem, finalizamos por aqui. Uma boa noite, um bom estudo.